Vamos lá, galera. Primeiro, o papo de player aqui, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, desde o início, como que vem se comportando os players, quem são os players que mais ganham no mercado, tanto em dias quanto em monetário, em grana. O que que importa para a gente? Os dois. Por quê? A gente faz uma média ponderada dos dois. Tanto financeiramente, porque influencia mais no que a gente chama do termômetro de mercado lá, a temperatura, e a gente tem no radar uma coisa parecida com a temperatura, não é igual, mas é parecida, que a gente chama aqui de value. É o value da entrada do robô. Muita gente, hoje mesmo teve uma pergunta no grupo de assinantes bem interessante. Nossa, eu queria saber a hora que o robô estava para entrar. Foi até o Pedrão que tinha falado, o robô vai entrar já já. Ele brincou assim, mas realmente, o robô ele entra baseado no value. Então, quem já tem mais experiência um pouquinho, já olha e vê assim, pô, tá ficando interessante. Como que o nosso robô opera? Varejo para um lado, institucional para o outro. Se o institucional tiver com uma força bem superior à do varejo, ele entra até quando o varejo está no mesmo lado. E aí, possivelmente, esse varejo troca de lado no meio da operação, mas ele já entra antes da operação, porque ele está enxergando uma agressão, alguma coisa que está por ali. Eu acredito que todo mundo que está aí, por enquanto, é do radar, né? Então, mas o radar ele olha três coisas. Primeiro, agressão. Segundo, player. Terceiro, que não é tão importante, mas ele olha também, que é a volatilidade ele, medida, né? Então, ele vai olhar aqui o S&P, vai olhar o DI e tudo mais, e vai analisar todos esses dados e vai falar, ó, tá legal para entrar, o preço justo é tal, vamos entrar que vai valer a pena. Então, o radar faz essa continha aí. O termômetro de mercado, ele foi feito um pouquinho diferente do radar. Ele pega um movimento maior, ele segura mais o trade. Então, você vai ver o termômetro entrando antes do radar ou saindo muito depois. Então, ele tem uma propriedade um pouco diferente, mesmo sendo bem parecido, né, Jefferson? Os dois, é uma propriedade um pouquinho diferente, que é a saída. A entrada, às vezes, você vai cravar, vai entrar no mesmo ponto os dois, mas a saída é um pouco diferente dos dois. O, o termômetro olha somente player também. Então, eu vou mostrar aqui para você, gente, quem são os players que mais ganham e quem mais perdeu nesse período. O top 5, que é o que eu acho que é o mais interessante. Quem quiser dar um print na tela aí, ou então vai estar gravado isso aí também. Todos os players que mais ganham são esses aqui, essa listinha aqui, que são também os players que mais têm peso para a gente dentro do radar, Isaac, tá? Isaac, Oi. acho que só para contextualizar, só explica o que que é isso aí que se colhe todo dia. Explica como é que nasce isso aqui, de onde que vem isso aqui, que acho que é legal a pessoa saber. Assim, vamos lá. Todos os dias a gente tem uma conexão direta com a bolsa. Todos os dias a gente coleta esses dados da bolsa e a gente vai armazenando esses dados. Aqui tem todos os dados, quantidade que eles ficaram posicionados, quantidade que ficou no mini, no cheio, quanto que eles ganharam no mini, quanto que eles ganharam ou perderam no cheio, quanto de valor, quem, quem ganha mais de meio milhão, quem ganha menos de meio milhão por dia, a soma histórica disso e também a posição dos players. Aqui não está a posição fidedigna, mas eu vou mostrar a posição desse contrato, inclusive, que está rolando no índice. Não está a posição certa, porque isso aqui pega os dados históricos desde lá do começo. Então, a gente não considera zeragem no final do contrato. Então, você vai ver aí que XP, que o BS está com 326 mil contratos, aí você vai falar, não é isso. Não é isso que a gente está aqui, está somando de quando que a gente tem esses? Desde julho de 2022,
Então, tá, esse daqui é o resultado da UBS. Ela comprou 326 mil contratos. Não quer dizer que ela está posicionada 326 mil contratos, viu, galera? Ela comprou 326 mil contratos. Aí, quando o contrato vence, eles casam as ordens no final do contrato e começa outro contrato, e ela compra outro contrato, e aí vai acumulando aqui. Essa informação é mais fiel se eu vier para aqui, ó, que já está filtrando pelo contrato. Então, se você pegar agora o Times and Trades lá, puxar lá o Times and Trades, desde o dia 14 de junho, que foi a virada do contrato, você vai ver esses dados aqui. XP está vendido. Isso aqui a gente já faz a soma e conversão do cheio, tá? Então, aqui XP está vendido em 32 mil, a UBS está vendida. Então, por aqui, a gente já sabe mais ou menos para onde que o mercado vai, qual que é o comportamento do mercado, né? Você vê uma JP Morgan comprando, um Bradesco comprando forte, tá vendo? Vê uma Ideal, que é a que mais ganha. Você lembra lá que a Ideal é o player que mais ganha no mercado? Vê uma Ideal comprando também. Então, tendência de mercado de alta. Por mais que hoje tenha caído 0,5%, não lembro muito bem, mas tendência de longo prazo, de contrato pelo menos, tendência de alta. Tanto que eu posso falar que o contrato tá positivo, Fabrício? O contrato tá. O Como contrato assim? tá mais do que 1% aí de alta, tá? Não tá? Certeza, né? O começo desse contrato foi onde? Aí eu Ah, peguei vocês de calça curta, né? uma boa pergunta essa, hein? Mas pelos dados que a gente tem aqui, sem nem olhar gráfico, a gente não precisa nem de olhar gráfico para falar e afirmar que tá para cima o índice, né? Pelo menos nesse contrato de agora, que é os dados que estão sendo apresentados. Então, gente, os players conversam com a gente e tudo é baseado em player. Por que que a gente ganha? Por que que o nosso robô, nosso algoritmo, ele é vencedor? Ele tem a sua base principal, player. Todo robô que tem sua base principal, player, e esses players estão calibrados, ele tende a ganhar. Então, se você pegar aqui no geral, os players que mais ganham, Ideal, primeiro lugar, ganhando quase que o dobro do Bradesco, inclusive. Bradesco em segundo. Ativa em terceiro lugar. Morgan e Merrill Lynch completa aqui o top 5. E aí, quem a gente joga contra, tá? Aí vem aqui esse ladinho aqui, ó, que aí são os players que perdem grana, que perdem, não falo grana, perdem em dias, tá? Aqui está separado por dias e aqui está separado por grana. Então, quem perde grana aqui no day trade são essas corretoras. E quem perde grana nos dias, quem perde mais dias consecutivos é a Clear. Você vê Isaac, aqui, essa parada acho que vale a pena você detalhar bem, porque pode ser um pouco confuso aí pra galera. vamos lá. Vocês podem me interrompendo também, se tiver dúvida, pode me falar, tá? Então, quem mais perde em questão de dias? Se você pegar uma amostragem de dias, a nossa amostragem aqui está baseada em mais ou menos em uns 200 dias, tá? Vou tirar por média. De 200 dias, pelo menos 99 dias, a Clear perde mais de 500 mil reais. A gente considera para essa conta aqui o player que ganha ou perde mais do que 500 mil reais. Porque os outros players não vão fazer sentido para a gente. Se o player opera pouco, por exemplo, se eu pegar aqui um player vamos pegar um player que opera pouquíssimo, Concor. Se eu pego aqui o Concor aqui, é um player que opera pouquíssimo. Ele, ele, ele não vai fazer diferença para mim aqui no longo prazo, entendeu? Então, quem é interessante para a gente? Player que ganha ou perde 500 mil. Então, todos esses resultados aqui que vocês estão vendo são baseados, a não ser que esse financeiro, são baseados em players que ganharam ou perderam 500 mil. Então, varejão dominando as perdas, Clear Zona lá perdendo muito. Depois vem modal,
BTG, XP e Itaú. Nada novo para a gente, tá? O Itaú tem até uma mesa lá proprietária, mas por incrível que pareça, e muita gente acha que o Itaú é vencedor, mas o Itaú não é vencedor, a gente consegue afirmar, nem no curto prazo, nem no longo prazo, tá? Então, Exato. eles podem ser que eles fazem algum hedge, alguma proteção, mas o player que opera lá no Itaú, ele não é vencedor, tá? Você quer falar alguma coisa, Jefferson? Quero. Uma que é bom a gente falar que ela volta e meia, ela sempre está em jogo. É a XP. Até o menino que usa o termômetro, o Thiago, ele também está no Bull Bear. Ele mandou o estudo dele, mandei no WhatsApp para você ver depois. Ele está há 3 meses sem ela no termômetro e deu melhor. Perde menos e ganha mais. Eu falei que a gente ia falar aqui, então depois, para ficar, é o Thiago Araújo. Depois ele vê essa live aí, ele vai. Vamos falar da XP, que sempre ela vem, né? Volta e meia ela aparece, o pessoal falando para vamos contra ou vamos a favor. Já teve até para ir a favor dela. Pois é, vamos lá, vamos XP. Se vocês pararem para olhar aqui no financeiro, quem mais perde grana no day trade é a XP. Isso é incontestável, são números. Então, quem perde mais grana, perdeu aí nos últimos 12 meses, né, de julho para cá, está dando 13 meses. Então, perderam 586 milhões no day trade. Isso a gente considera somente day trade, tá, gente? Então, no day trade, os caras perderam 586 milhões de reais. Por que que é um player difícil? Tanto porque dentro da XP tem mesa, então pode ter dias que a XP vai ganhar dinheiro. E o varejo que opera na XP é um varejo que tem mais grana. Então não é um varejo que tem na Clear, por exemplo, que sai rapidinho da operação. Eles saem rápido da operação? Saem rápido da operação. Mas é um varejo, não sei se eu posso dizer, mas é um varejo um pouquinho mais inteligente. Por quê? Quando a operação, qual que é a métrica do varejo? Ou que aguenta mais desaforo, né? Que aguenta mais desaforo, exatamente. Qual que é a métrica do varejo? A grande métrica do varejo. Tá subindo, eu vou vendendo. Tá subindo, eu vou vendendo. E eles vão fazendo médio infinito. Por que que a gente vê XP nesses últimos dias aí, todos, nos últimos 4 dias de agosto, XP ganhando em todos os pregões? Eles fazem médio infinito. Então, hoje, por exemplo, estava subindo, eles vendendo, subindo, vendendo, subindo, vendendo, subindo, vendendo. O mercado deu uma reviravolta no final do pregão, caiu tudo, e a XP veio colhendo esses frutos aí. Então, é uma estratégia deles, eu não posso falar que é uma estratégia deles, mas é uma estratégia do varejo de sempre acumular, segurar o loss, o varejo segura cheio. Quando está no gain, eles vão tirando ali, e é métrica, é varejo. Muitas das pessoas são assim. Até gente que está dentro do termômetro, até gente que está dentro do radar, está andando um pouquinho. Eu já vi gente falando assim, já deu 1.000 pontos, já está bom para mim. Isso é pensamento de pessoa física. Porque uma OBS da vida tá dando 1.000 pontos de gain para ela. Vamos imaginar que ela pensa em pontos. Ela está socando mais contrato a favor. Então, ela está vendida em 50 mil, o BS vai socando mais contratos, 50, 60, 70. Enquanto o mercado estiver dando condições para eles, né? Eles vão socando contrato que eles não têm preguiça de ganhar dinheiro. É diferente do comportamento do varejo. O varejo tem preguiça de ganhar dinheiro. Então, a gente vem colhendo esses dados, a gente analisa esses dados, a gente baseia os players, tanto de termômetro quanto de radar, pelos dados que a gente coleta, entendeu? Então, não querendo justificar o loss do mês, mas já explicando o loss do mês. Se a gente pegar aqui, vou pegar aqui o mês, aqui, vou fazer uma conta aqui. Enquanto você fala, então é por isso que assim, a XP pode ter um ciclo, pode ter mas não dá para afirmar assim, não. Tira ela leva o mercado e a gente sabe que ela perde. Então, assim, pode ser que em 3 meses que ele fez o estudo, realmente
Mas história, a gente não pode só se basear, né? Que daqui a pouco eu volto. E quando ela perde, ela perde. Lembra aquele mês? Ela ganhou acho que 12 milhões em 2 dias, alguma coisa assim, numa semana, em 4 dias. Num dia ela perdeu 24, 26, assim, ela dobrou. Num dia ela perdeu tudo e mais um pouco. Verdade. Então, não tem como ir a favor dela, jamais. E tirar ela também é complicado, não tem como tirar ela. O comportamento do varejo, ele, igual o Isaac falou, o Jefferson falou aí, o comportamento do varejo, né, turma, ele é meio parecido, né, cara? É meio... Só que assim, aí a diferença de uma XP é uma diferença que pode ajudar ela, né, para ela se salvar em mercados mais laterais, porque ela tem mais bala para fazer. Mas quando perde também, a raquetada vem, ela toma a raquetada mais forte, né? Então, em mercados que dá oportunidade de saída, a XP consegue sair porque é bem dentro do que o Isaac falou, né? É um varejo só com mais bala na agulha. Ele tem o mesmo padrão comportamental de fazer médio, de ficar salvando a operação, só que ele tem mais bala na agulha, até às vezes para fazer posição, né? A XP tem, né? Então tem aqueles, a turma que é um pouco do que também tem, é que menos, né? Mas eu acho que é um pouco do perfil do BTG, né, Isaac, pro índice, né? Que é aquele varejo mais gordinho, né? Mais fortinho. Então isso é bom por um lado para ele, mas também é a arma a armadilha para tomar na assimetria negativa, né? Quando tomando uma vez só. Exatamente. Você vê que quando geralmente o varejo está ali ganhando 1 milhão, 2 milhões, e quando o varejo perde é 12 milhões, 15 milhões. Então é triste, né, pro varejo, mas o mercado é assim, né? O mercado é soma zero, para um ganhar, o outro tem que perder. Então a gente sempre prefere estar do lado dos grandes, porque os grandes ganham mais, indiscutivelmente. Se vocês pegarem aqui os dados, olha para vocês verem quem são os players que mais estão perdendo nesse contrato, nesse mês de agosto, nesses 4 dias. Isso aqui só são 4 dias, tá, gente? Goldman lidera, que é um big player, que é um player muito forte, que a gente considera um big player muito bom. JP Morgan, que está entre as corretoras que mais ganham historicamente. Bradescão, que vocês viram lá, que é o top 2, é o segundo player que mais ganha. Ativa, que é o terceiro player, se eu não me engano, que mais ganha. E Renascença, que também, ou seja, se você pegar aqui os 5 primeiros, os 5 são big players. São players que geralmente ganham no mercado e estão perdendo nesse tempo. Com exceção aqui da Tullet e a Leve aqui, que é uma corretora nova que a gente já está com ela no radar. A gente já está no radar para olhar, tá, gente? Não é porque Na mira, os né? Na dois mira. chamam radar, é difícil, né? Tá na mira. Já está na mira aqui, é uma corretora que a gente está observando, ela está ganhando bastante nos últimos dias, nos últimos meses, inclusive, a Leve. Então, é uma corretora bem interessante que possivelmente vai entrar para a conta do termômetro, tá? Em breve aí a gente vai colocar ela no termômetro. Vamos analisar só o comportamento dela nesses últimos dias e analisar o comportamento de quando o mercado andar para o lado dela, o que ela vai fazer. Se ela não vai ter o comportamento de pessoa física, né? Então a gente já está na mira aí, a gente já está observando de perto ela. E a segunda corretora, que já é um pouquinho mais comprovado que na próxima atualização do radar, do termômetro, ela vai estar, é a corretora Terra, tá? Terra está ganhando bastante nos últimos meses, nos últimos 6 meses ela está ganhando bastante. Inclusive, já virou o resultado histórico dela para positivo. O resultado era negativo, agora o resultado histórico da Terra já é positivo, então Terra também é um dos deve ter plugado algum big player lá, né, Fabrício? Deve ter plugado algum big player lá e os caras estão ganhando. Os big players, isso é importante falar também, né, Fabrício? Que os big players vão trocando de casa. Por isso que a gente acompanha isso aqui direto. Às vezes uma corretora está ganhando mais, ou depois a outra corretora está ganhando mais, e volta e meia vai mudando isso aí, tá?
Tem um negócio, cara, no mercado, Isaac, que é. Pô, eu, como tenho o privilégio de conhecer alguns diretores, alguns caras de, né, da linha de. Eu conheci um, por exemplo, o cara que eu converso no Inter, ele era um dos sócios do Warren, né? Da corretora Warren. Então eu converso muito com essa turma. E tem um negócio que é quase dois mundos, assim. Tem um mundo das corretoras institucionais, que é um mundo diferente. É um mundo que você tem soluções para atender os requisitos desses grandes players, né? Tecnologia, você tem coisa arara assim para falar, ó, estou enquadrado para você operar comigo. E tem um outro mundo, que é um mundo do varejo, são as corretoras, que é outro mundo de fato, né? Apesar de ser o mesmo negócio corretora, é como se, sei lá, vamos pensar aqui, né? Deixa eu ver se tem alguma analogia aqui interessante. Sei lá. É tipo um vende casa, outro vende apartamento, né? É assim, apesar de ser a mesma coisa, é venda de imóvel, mas são negócios diferentes. Então, assim, algumas corretoras, elas dão um institucional como a Terra e vem, putz, o varejo é um negócio que dá dinheiro também. Eu já tenho a minha estrutura institucional, vou abrir para o varejo, vou me aventurar nessa. Às vezes contrata gente, contrata gente da Clear e tal, muitas corretoras fizeram isso, a Ativa fez isso, né? A Ativa é uma corretora institucional que está tentando ir para o varejo, então ela contratou uns caras da XP e tal. Então isso acontece muito. Por quê? Porque vê, fala, caramba, esse negócio de RLP aqui, essas coisas dão dinheiro, vou entrar também nesse nicho. Só que algumas quebram a cara. Para mim, no varejo. Então, a Terra é uma corretora que tinha muito esse perfil, né? Tentou beliscar o varejo, mas não consegue. Cara, é um outro mundo, de fato, né? Você tem que trabalhar muito melhor o marketing, você tem que trabalhar umas outras coisas. O institucional não faz marketing, a UBS não faz um outro tipo de marketing, né? Não vai fazer o marketing no Instagram, não vai fazer o marketing para o grande público, né? Então, a Ativa também tem um comportamento desse, igual a gente falou da Terra, a Guide também, que era uma corretora que está abandonando o varejo, pelo que a gente já tem escutado. Então, assim, pensar nas corretoras, cara, isso é de fato o que acontece. Assim. É como se fosse dois mundos diferentes. Tanto é que esse cara que está agora no Inter, lá, que eu conversei com ele, a última vez que ele até usou essa expressão. Assim, ele falou, cara, eu era de outra realidade, eu era institucional, né? Até que depois eu fui para o Warren e tal, e aí foi numa outra proposta, mas ele, assim, é um desafio para esses caras, para esses executivos de corretora, migrarem a corretora, né? Atenderem outro público, né? Tanto a corretora de varejo atender institucional, aí é mais difícil, né? Porque não é o foco dela, mas o que acontece muitas vezes é algumas corretoras que são institucionais quererem, né, olha esse lado do varejo e fala, vou atender ali também, mas algumas não conseguem se dar bem no. A Nova Futura mesmo foi uma que teve um apelo para o varejo uma época, agora também está meio sem fazer muito varejo, então é isso. É isso que eu queria falar, certo? Duas realidades diferentes, mas dois mundos diferentes dentro do mesmo segmento, né? Verdade, verdade. E uma corretora de varejo dificilmente também vai conseguir atender o institucional por conta dos selos da B3, né, Fabrício? Tem, Não tem. uma, tem uma série de requisitos para receber o institucional. Então, a gente sabe que uma Clear não tem selo para receber institucional. Então, não vai ter institucional lá dentro, né? Então, a gente pode ir contra a Clear à vontade. Enquanto ela não tem o selo, né? Não vai É, plugar nenhum exatamente. institucional lá dentro. E não é interessante, a gente tem esse privilégio de ter né, um grupo de corretoras com a XP que tem dentro de um grupo muito forte, ele tem uma corretora que atende o varejo, né? Então, isso é uma coisa muito boa para a gente, assim, né? O que era modal uma época, agora modal, eu acho que daqui a pouco a modal até deixa de existir aí pelo andar da carruagem. Vai ficar tudo como XP, talvez. Mas é isso, assim, né? Acho que é justamente o que o Isaac falou. Algumas corretoras não têm. Para ela investir e a começar a atender institucional, ela vai gastar tanto para reformular muita coisa, às vezes interna, que não vale a pena, né? Vale a pena ter outra corretora institucional, o mesmo grupo ter duas corretoras diferentes, sabe? Porque as exigências desses institucionais, quem opera na UBS, quem opera as exigências são grandes, né? É DMA2, não sei do que, é colocation,
uma série e os selos da Bolsa também, né? A Bolsa faz as auditorias, faz os negócios e vai, né? As avaliações da corretora e vai dando esses selos. E aí tem cara que o cara, o fundo X ali, muito, muito top, um fundo que fala, a corretora, para me atender, tem que ter tal, tal, tal. Né? O compliance do fundo fala, tem que ter tal, tal coisa para você certificar que a corretora. O cara pode escolher isso porque ele pode operar por qualquer corretora, né? Então é determinado que não, beleza, você vai ter um grupo de corretoras ali que tem todos esses requisitos para atender, né? Então são pouquíssimas corretoras mesmo. E aí, até por isso que tem essa classificação, né, Isaac? Porque a ideia nossa, cara, que assim, às vezes você quer mirar numa corretora só, é ruim, o mercado muda, mas assim, a gente sabe que os caras forem mudar, vão mudar para esse grupo, assim, não vão fugir muito disso, né? Vão ficar entre essas corretoras que a gente monitora, né? Então é isso. E eu acho que seguir um pool, colocar todo mundo ali no mesmo grupo, é mais interessante para a gente, porque se a gente sabe que aquele grupo ali é institucional e aquele grupo ali é varejo. Então a gente define ali. Se um varejo ele sai um pouco da régua, os outros cobrem ele, entendeu? Então a gente não vai perder porque um varejo saiu, igual esses dias está acontecendo, o BTG tá muito forte, né? E o BTG é considerado varejo para a gente porque ele perde muito, mas tem mesa institucional dentro do BTG. E parece que essas mesas estão operando esses últimos dias. Mas nem por isso o BTG está indo lá que o varejo está indicando o lado do BTG, entendeu? Então, o pool é interessante por isso, o grupo de corretoras é interessante por isso. Se você marcar só, e eu vou contra só o BTG, ia estar perdendo dinheiro no mercado nos últimos tempos. Então, eu acho que é isso sobre o play. Alguém tem dúvida, galera? Pode falar aí. Marco, André, alguma dúvida? Ninguém tem dúvida. Eu gosto quando ninguém tem dúvida. Então tá bem explicado, né, não? Beleza, então, turma. Vou passar agora para dias de operação. A gente tem uma estatística aqui. Isso é interessante tanto para quem está no termômetro, quanto para quem está no radar. Que são dias de eventos importantes. Eu devo operar ou eu não devo operar no dia importante? No dia de FONC, por exemplo, eu devo operar ou não devo operar? Então, a gente está aqui com a resposta. Queremos compartilhar isso aqui com vocês, tá? Vamos lá. Evento. Eu vou marcar aqui. Se a gente pegar o FONC, Copom, o CPI e a Super Quarta, a gente vai ter uma média histórica. Isso a gente falando de radar, tá? De menos 4.450 pontos. Ou seja, se você não ligasse o radar índice nesses dias de CPI, FONC, Copom e Super Quarta, você estaria 4.400 pontos melhor que o radar, vamos dizer assim. Só que no dólar a coisa já muda de figura. O pior cenário para o dólar é o CPI, onde o dólar anda mais. É decisão de juros americana, não é isso, Fabrício? Decisão de juros americanas, então o S&P, que está muito mais correlacionado com o dólar, balança muito nesse dia. Então, a gente tende a perder dinheiro no dólar quando rola o CPI. Diferente aqui da nossa decisão de juros, aqui é o FONC, não é isso, Fabrício? Me ajuda aí. Qual que é a pergunta? Eu tava aqui meio. Não estava tão concentrado, mas aqui é o FONC que toma a política monetária, aqui é o FONC. Aliás, aqui é o Copom, né? Lá fora é o FONC, é isso aí. Mas você estava falando do CPI, né? Isso.
Índice de preço ao Preço ao consumidor, né? consumidor, a Tem inflação, um- a nossa exatamente. inflação aqui, exatamente. Então, quando sai esse dado de inflação lá em Mas, deixa eu tomar uma coisa, mas assim, é uma prévia para um possível FONC, né? A inflação subindo, você tende a ter o aumento de juros para aumento de controlar a juros, inflação. Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? Mas é isso. verdade. Então, a gente tem esses dados aqui. Se a gente tivesse isso hipoteticamente falando, tá? Agora que vocês têm acesso a esses dados aqui. Se a gente tivesse desligado o radar dólar, somente o radar dólar, em dias de CPI, a gente teria. Peraí. Não, CPI é pior para o índice, tá? É o FONC que é pior para o dólar, que é o americano, né? O FONC que é Não tá pior para o aparecendo dólar. essa tela, tá? Só para te avisar, Exatamente. Eu ia falar nós isso. estamos no dos contratos lá ainda, no WinData Reader. Tô compartilhando. Ah. Deixa eu mudar lá, só um minutinho. Agora sim, né? Agora tá. Valeu, Jefferson. É, o FONC, se a gente tivesse pegado desligado o radar, vamos imaginar, desligamos o radar dia de FONC, desligamos o radar do dólar. As pessoas que desligaram o radar nesse dia estariam com 121 pontos e meio a mais do que a galera. Aí você vai falar, mas então não vale a pena operar. Não, peraí, não é bem assim. Pode ter dias que vai fugir da curva. Isso aqui é uma estatística passada. Então, estatística passada não garante o futuro, né? Então, pode ser que serão os melhores dias para o dólar daqui para frente, mas até hoje, com os dados históricos que a gente tem, não vale a pena ligar o radar dólar em dias de CPI, tá? E em dias de FONC, desculpa. Agora, em dias de CPI, que é a inflação americana, não vale a pena ligar o índice, aí já muda de figura. E o resultado que a gente tem é bem expressivo, que é 3.455 pontos para trás se a gente não tivesse ligado o radar índice. Ou seja, se você falar comigo, Isaac, qual que é o dia bom para eu desligar os dois radares? Ó, CPI e FONC. CPI para o índice e FONC para o dólar. Então, mas não estou falando para ninguém desligar os radares também não, viu, galera? Tudo pode mudar.